Fala, gente, tudo certo? Pessoal, hoje o nosso papo é sobre o Express. E para falar de Express a gente vai estar falando de Node, e para falar de Express a gente tem que falar de REST também, porque é a base do Express no contexto que nós vamos falar sobre desenvolvimento de software. Hoje o Express é um framework Node.js, o mais popular da atualidade. Ele é o framework que é a base de muitos outros também que estão se popularizando. O nosso papo aqui hoje é bem introdutório mesmo, a gente vai abordar rapidamente alguns conceitos de REST para que se entenda como as coisas são tratadas daqui para frente e construir um Hello World básico lá no Express, para depois nós entrarmos em outros materiais relacionados e mais avançados. Então, se formos passar o nosso roteiro aqui rapidamente, é um start, onde eu vou falar agora sobre REST, vou falar um pouquinho do Express, vou mostrar umas configurações que são importantes para nós, para agilizar o nosso desenvolvimento e o teste das nossas aplicações. Esse é o nosso plano de aula. Iniciando sobre o REST, o que nós precisamos saber dele é que é uma arquitetura de software que define restrições para a criação de acesso ao web service. E para falar de REST não tem como não falarmos do protocolo HTTP. O protocolo HTTP é a base de tudo que nós fazemos em REST. O REST vai se inspirar em todos os principais métodos do protocolo, nos sinais que o protocolo retorna. Então o HTTP ele é um protocolo da camada de aplicação lá do modelo OSI, que é a base de praticamente tudo que a gente troca de informação dentro da web. Eu trouxe uma imagem aqui que já nos mostra algumas coisas, tipo, eu tenho aqui solicitações GET, e aqui eu já tenho métodos que estão sendo utilizados do protocolo HTTP, e são esses métodos que nós vamos utilizar também no desenvolvimento das nossas APIs aqui utilizando o Express. Tá? Se nós formos entrar nas requisições nas respostas do HTTP, ela sempre vai ter um status, que vai ser um código do retorno daquela mensagem, uma mensagem que é referente a esse status code aqui. Eu tenho naturalmente a versão do protocolo que está rodando, e eu tenho headers que são sempre passados. Nesses headers eu posso passar informações pontuais de um token de acesso, uma linguagem que tá sendo utilizada para autenticar informações de localização do meu cliente, porque eu vou passar essas informações para a minha API, e a minha API não tem esse tipo de informações, mas a minha aplicação cliente que está interagindo com o meu cliente, ela sim vai saber essas informações de localização e vai poder carregar um idioma de resposta, por exemplo, coisas desse tipo. Então, como eu disse, REST e HTTP é um casamento que não tem como enxergar diferente. Para falar de REST, eu preciso passar rapidinho sobre o HTTP. E aí os métodos do HTTP que a gente precisa conhecer, basicamente, é o método GET, que nós vamos utilizar para fazer busca de dados do nosso servidor. O método POST, quando eu quiser gravar dados, registros no meu servidor. O PUT, que eu vou utilizar para atualizar informações que já estão lá. E o DELETE para remover informações do meu servidor. Basicamente, esses 4 métodos do HTTP, eles cobrem tudo o que nós precisamos fazer. Aqui eu mostrei um exemplo de requisição onde estava transitando com o método GET, estava solicitando um CSS, uma imagem de dentro do meu servidor. Então, é um dos métodos. Nós trabalhamos com esses métodos basicamente nas nossas comunicações cliente-servidor, e aí eu falo de servidor, vai ser a nossa aplicação de back-end, e nosso cliente vai ser a nossa aplicação de front-end. Tá? Então, o nosso back-end vai ser lá no Node, no Express, que é o JavaScript rodando no nosso back-end, e o nosso front-end vai ser lá o nosso Vue, o nosso React, o nosso Angular, alguma coisa assim. Então, eu basicamente tenho 2 objetos que vão transitar aí. São os objetos de request,
que vão entregar requisições do meu cliente para o meu servidor. E aí eles vão ter normalmente um método, que vai ser lá o meu get, o meu post, o meu delete, o meu put, identificando o que eu quero, qual é o tipo de relação que eu quero fazer com o servidor, a URL de acesso, que vai acessar o meu servidor, o meu cabeçalho, que são essas informações adicionais que eu posso passar, os parâmetros eu posso passar, eu vou mostrar agora para vocês como eles são representados, e o meu servidor ele vai responder com algum código, e aí vai ser um código 200, por exemplo, que é na faixa do 200, que é do OK. Então 200 é OK, 201 é created. Quando eu crio alguma coisa, eu costumo retornar o 201. Se eu salvei um dado no meu servidor, eu costumo retornar um status 201, que é o status created. Ele pode retornar um status na faixa do 400, e aí pode ser um 400, um 403, um 404. 404 bastante conhecido de vocês, né? Quando eu não encontro uma página, ele me retorna um 404. Então a faixa 400, ela vai me remeter a status em que é um erro do cliente. Então, ele está tentando acessar um recurso que não existe, então é erro do cliente, então 404. Ele não está autorizado, então vai me retornar lá um 403 e assim por diante. E eu trabalho também bastante, eu estou falando nós, desenvolvedores, com a faixa 200, ok, 400, erro do cliente, e 500, erro do servidor. Tá? E aí o status mais comum é o 500 mesmo, que é o internal server error lá, que crashou, estourou uma exception lá no meu servidor, ele vai retornar o status 500. Tá? Então são as faixas de resposta que nós costumamos ter. E obviamente segue o header também, né? E também tem uma resposta, que aí ele pode estar retornando uma imagem, pode estar retornando um texto, vai estar retornando alguma coisa desse tipo, que é o que foi requisitado, ele vai entregar o retorno. Exemplos de request, tá? E aqui já traz uma diferença com relação a quem costuma trabalhar com outras tecnologias, aplicações monolíticas que não são baseadas em REST, porque eu tenho padrões aqui. Então, normalmente, numa aplicação monolítica, às vezes a gente acaba criando lá lista todos. Me retorna a listagem de todos. Quando eu dou um busca, e aí eu passo um parâmetro com ID igual a 1, é porque eu quero buscar o ID igual a 1 do curso. Então, eu não tenho um padrão no meu endereço de recurso. Aqui não. Nós temos um padrão que é, naturalmente eu vou identificar qual é o método que eu estou utilizando, e aí vai ser um get, vai ser um delete, vai ser um post. Qual é a URL que eu estou acessando, que aí é aonde está o dado que eu quero buscar. Então, se eu estiver rodando isso aqui local, vai ser um localhost aqui. Depois, qual é o recurso desse servidor aqui que eu quero acessar? E avisar, eu quero os cursos. Cursos é o recurso que eu estou acessando. E eu posso trabalhar também com parâmetros. E aí eu coloquei 4 exemplos aqui, onde eu estou fazendo um get em cursos, e aí o REST lá vai identificar o que? O meu Express. Que quando eu estou dando um get em cursos, sem passar mais nada, eu quero um array com todos os cursos que eu tenho. Então isso ele já está identificando para nós. Porque ele está identificando através do recurso que eu estou entregando e também por não ter nenhum parâmetro. Quando eu dei um get, que eu passei o URL do servidor, passei o recurso e também passei um parâmetro, ele está entendendo que com isso eu quero um dado específico. E por essa entrega ele está entendendo que eu quero o curso com ID 1. Quando eu uso esse mesmo endereço aqui, mas eu mudo o método do HTTP para delete, ele está interpretando que eu quero deletar, eu quero remover o curso com ID 1. E se eu fizer um post com o mesmo endereço que eu fiz o meu primeiro get, ele vai entender que, como eu estou fazendo um post, eu estou entregando no body da minha requisição conteúdo que é para ser guardado. Então eu quero salvar alguma coisa. E aí ele vai persistir o conteúdo do body da requisição
dentro do meu servidor. Então o que a gente tem que entender agora é que a nossa proposta aqui é desenvolver uma API, que vai trabalhar todo o nosso back-end, desenvolver aplicações, clientes, e aí já entra uma das vantagens, né, de trabalhar uma arquitetura dessas, que é eu tenho a minha API lá, e ela vai ser consumida por uma aplicação web, que vai estar em qualquer linguagem, ela vai ser consumida por um aplicativo Android, vai ser consumida por um aplicativo iOS. Então várias aplicações diferentes vão consumir essa minha API e vão conversar com ela através de um protocolo comum de comunicação, uma linguagem padrão entre elas, que vai ser o JSON. Então, através de JSON, eles vão conversar, vai ser a linguagem universal de troca de informações entre esses carinhas que nós vamos desenvolver. Para a gente não ficar muito maçante na parte teórica do negócio, que é importante, mas para que não fiquemos só nisso, eu vou deixar uma leitura aqui, que eu julgo bem interessante, que é do Martin Fowler, que é uma das grandes referências de engenharia de software, de arquitetura de software, de padrões, que ele fala, tem um arquivo que é um artigo, Glória do REST, e ele divide o REST em diversas camadas. E aí, esse é bom, se tu trabalha com recursos, tu utiliza verbo HTTP, tu tá no level 2 do REST. Se tu tá, além de tudo isso, transitando informações que vão ajudar mais ainda as aplicações a se entenderem, assim, bom, aí tu consegue subir um nível. E aqui ele documenta tudo o como vocês devem tratar para chegar lá na glória do REST lá. Então vou deixar essa leitura aqui para vocês, acho que vai ser interessante, deem uma olhada, e aqui ele fala de mensagens que tem que passar nos headers lá para que eu tenha o REST perfeito. Não é o nosso momento ainda, tá? Talvez daqui um pouco a gente volte aqui para conversar sobre o artigo do Fowler, mas por enquanto vou deixar a leitura aí para vocês de tema de casa. Voltando para a nossa apresentação, e também para vocês não pegarem no sono, acordar um pouquinho e fazer o nosso Hello World com o Express ali e mostrar algumas coisinhas para vocês. Beleza, gente, aqui eu tô com o projeto onde eu tô colocando todos os materiais do YouTube. E aí eu criei uma pastinha aqui, ó, Hello Express, tá? E aqui que a gente vai criar os nossos primeiros passos aqui com o Express. Antes de qualquer coisa, eu quero recomendar para vocês este carinha aqui, ó, DevDocs. É uma ferramenta bem interessante que centraliza documentações de diversas tecnologias. Então, cara, o que vocês querem estudar? Vocês querem estudar Express? Aqui, ó. Eu quero ver a documentação do Express. Tá aqui, ó. Documentação do Express. Tá aqui. Eu quero ver como é que faz uma Arrow Function, que foi um dos temas dos nossos materiais. Tá aqui a documentação da Arrow Function. Cara, isso aqui é muito bom. Então, recomendo bastante aí para vocês utilizarem a ferramenta, na verdade, DevDocs. Bem interessante, vale bastante a pena. Voltando aqui para o nosso VS Code, já deixei tudo certinho aqui para a gente trabalhar. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um npm init -y para criar o nosso package JSON dentro desse Hello Express aqui. Nós vamos aqui dentro instalar o Express, que é o framework objetivo dessa aula, tá? Então já criou a nossa node modules aqui, nosso package JSON. Eu vou criar, que é o padrãozinho interessante, vou criar uma pastinha src para colocar todos os nossos códigos, e aqui dentro eu vou criar uma index.js. Tá? E aqui dentro eu vou desenvolver o nosso código. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar o Express para dentro da minha aplicação, e aí eu vou dar um require Express aqui. Tá? Com isso eu já estou trazendo o Express neste carinha aqui. Eu vou criar uma const app express,
tá? Que é a partir deste cara aqui que eu vou manipular aqueles métodos, aquelas interações, todas vão acontecer através dessa variável app que nós temos aqui. Tá? Isso aqui do jeito que tá não faz absolutamente nada, mas outra coisa que eu tenho para fazer aqui é startar um servidor. Eu vou dizer app.listen e aí eu vou explicitar uma porta. E aí eu vou colocar aqui, minha porta é 3000. E aí, gente, assim, o mais importante do que vocês olharem o que eu faço e copiarem, talvez, é vocês entenderem onde é que tá essas coisas. Ó. E se eu for lá nessa documentação, vamos lá, vamos procurar de novo aqui o Express que a gente estava vendo agora há pouco. Ó, se eu for aqui, ele está me dando essa barbada aqui de como criar uma aplicação Express. Então, não estou inventando ou reinventando a roda. Bom, já estou usando algumas coisas melhores, porque a gente sabe que o VAR está obsoleto, a gente não deve mais utilizar, ele tem problemas, e ele foi substituído por outras alternativas. Então, por isso estou usando o const lá. E aí, cara, tem toda a explicação aqui, lá embaixo vai ter exemplos, ó. Tem alguns exemplos aqui, depois tem de aplicação mais embaixo, se eu não me engano, ó, application. Mesmo esquema, ó. E aí ele está dizendo assim, ó, app.listen 3000, a porta, tá? E ainda ele já me dá aqui um exemplo de utilização através do método get. E é isso aqui que a gente vai fazer, só que também utilizando padrões melhores, já utilizando uma iron function aqui, enfim. Então vou voltar para cá, a gente já tem isso daqui rodando, ó. Se eu der assim, ó, node src index.js, quando eu rodar isso aqui, ó, ao contrário das minhas outras aplicações Node, as que nós executamos até aqui, ela rodava e parava. Agora eu estou ouvindo a porta 3000, esperando qualquer requisição nessa porta. Isso aqui é um servidor que nós criamos. Então ela está esperando requisições. Só que não tem nada, então nada acontece. Tá? Então eu vou parar isso aqui com um Ctrl C. Eu até posso, deixa eu pegar abrir um browser aqui. E aí aqui, gente, olha só, se eu der um acesso no localhost 3000, deixa eu ver se eu deixei ouvindo. Não deixei ouvindo, né? Deixa eu, vou rodar de novo o Node. Quando eu acesso, cannot get barra. Então, não consigo pegar nada na raiz desse servidor, que é o que eu estou tentando acessar, a raiz do servidor. Daí aqui, eu vou parar, e agora vocês vão ver, vou fazer assim, ó, app. Ponto. E aí, olha só, eu tenho o acesso àqueles métodos, ó, get, post, delete, put, todos aqueles métodos que eu mostrei para vocês agora há pouco, eles estão aqui para a gente utilizar. E o mais simples e talvez o mais utilizado deles é o método get. E aí eu tenho as seguintes opções aqui, ó. Como parâmetro dele eu passo qual é o endereço do recurso que eu quero acessar. Lembram que eu mostrei para vocês lá a função do recurso, que era o /cursos? Eu vou dizer que o recurso que eu quero acessar é o barra. Eu quero acessar o barra. E aí, de acordo com a documentação, lembram que tinha uma function request response. Aqui a gente já pode modernizar aquilo lá e dizer assim, ó, request response. E usar uma arrow function. Certo? Lembra que eu mostrei quando eu mostrei a arquitetura cliente-servidor lá, que nós tínhamos sempre as requisições e as respostas do servidor? É isso que a gente vai usar aqui, tá? Request é onde vem requisições da minha aplicação cliente e response é a resposta que o meu servidor dá. Então eu estou dizendo assim, ó, quando o meu cliente requisitar na barra, se eu estivesse recebendo um post, que eu disse para vocês que é o método onde eu recebo coisas a serem persistidas no meu banco e eu pego o body dele, eu iria pegar na requisição. Eu não quero pegar nada, eu só quero retornar uma mensagem. Então eu vou usar o response. Quando alguém acessar a barra do servidor, que vocês viram que vem nada, eu quero retornar o seguinte, ó, response.send, e eu vou só botar a mensagem assim, ó, hello express, tá?
Só especifiquei a mensagem e agora eu vou rodar o meu index de novo. Tá, ele está rodando, eu venho aqui, só vou atualizar minha página e pum, já teve o retorno do Hello Express. Bonitão aqui, está bombando o nosso servidor, já está respondendo para a nossa aplicação cliente. Aqui nós não temos a aplicação cliente, o meu cliente é o meu browser. Tá? Vou mostrar para vocês uma ferramenta que é bem útil. Vocês estão vendo aqui que toda vez eu tenho que parar o servidor, volta o servidor, para o servidor, volta o servidor. Isso é um saco. Eu posso instalar esse carinha aqui, ó, o NodeMon, que basicamente é um monitor de script para nós utilizarmos na nossa aplicação. Então, vou fazer assim, ó, npm install NodeMon. Tá? Ele vai instalar o NodeMon aqui. E depois que instalar, eu vou fazer a criação de um script dentro lá do nosso package.json. Ele já vai terminar, terminou. Tá? Dentro do nosso package.json, ele já vem com esse scriptzinho de teste, tá? Eu não uso ele, então eu já vou substituir ele, eu vou dizer assim, ó, script, em vez de teste, eu vou criar um start. E nesse script start, eu quero que rode NodeMon e que ele rode o meu arquivo index.js. Tá? É só isso. Estou criando um script que eu chamei de start e ele vai executar isso daqui. Para eu executar esse script, eu vou dizer assim, ó, em vez de eu dar um node src index.js, eu vou fazer assim, ó, npm start, o nome do script. Olha só, tá rodando. Ó, ele startou o NodeMon, tá bonitão aqui. E aí vocês observem o seguinte, se eu mudar essa mensagem, vou botar Express com 3, ó, eu salvei, não sei se vocês viram, mas ele automaticamente reiniciou o servidor. E se eu for aqui e eu atualizar minha página, já está com as 3 exclamações aqui, perfeitinho. Então vai agilizar um pouco para nós aí o nosso processo de desenvolvimento. Tá? Barbadinha de instalar e de configurar, só a gente passa a dar um npm start, que foi o nome do script. Mas nos ajuda bastante no desenvolvimento, tá? Então esse é o NodeMon. Aqui, gente, eu disse para vocês, então espero que tenha ficado claro que eu posso mudar isso aqui. Poderia ser assim, a barra index, por exemplo. Aí aqui na minha aplicação, ó, quando eu dou na raiz do servidor não retorna nada, mas se eu usar um barra index, vai retornar o meu Hello Express, tá? Então aqui é o endereço de acesso do recurso do meu servidor. Eu vou deixar o barra aqui, como estava. Importante, quando nós estamos trabalhando com REST, eu disse para vocês que o padrão de comunicação, a linguagem comum a todas as aplicações vai ser o JSON. Então, para isso, eu vou dizer assim, ó, response, ponto, em vez de send, que está mandando um texto plano, eu vou mandar um JSON. E aí eu vou colocar também a minha mensagem em formato de JSON. E aí eu posso mandar assim, ó. Lembram? Vou criar um objeto, assim, ó, mensagem, e a mensagem vai ser Hello Express with JSON. Certo? Já reiniciou meu servidor, eu vou olhar aqui, vou tirar o index e tá lá. Já a mensagenzinha no formato de JSON, bem tri, muito fácil. Posso retornar aqui, se eu quiser retornar um array, poderia retornar. Isso aqui vai depois ser naturalmente os objetos representados do nosso banco de dados, né? Aqui a gente está fazendo uma aplicação extremamente simples, só para dar um hello mesmo. Mas vocês observem já o poder desse carinha aqui, que com 4, 5 linhas de código a gente já está com um servidor Express rodando, já está ouvindo alguns endereços e já temos acesso a todos os métodos aqui de forma bem simples. Tá, pessoal? Então acho que para um Hello World aí no Express a gente está suficiente.
Na próxima a gente avança aí, eu vou trazer alguns temas bastante interessantes. Tá bueno? Valeu, até o próximo.